professor Marco Aurélio Freire já está conosco aqui no estúdio da cidade. Professor, o PSD está entre os partidos aliados do governo Lula. Inclusive tem espaço na esplanada dos ministérios. Mas em inserção partidária em São Paulo, o partido fez ali menção à parceria com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é pré-candidato à presidência da República. E aí, professor? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. É interessante como a política se dá, né? É um pé em cada canoa, assim que está trabalhando o PSD de Gilberto Kassab. E como você disse, Vitor, em São Paulo terão isenções na TV, aquelas isenções de 30 segundos partidárias do partido do PSD. Porém, o partido está abrindo espaço para o próprio Tarcísio de Freitas falando que existe uma parceria que o PSD apoia o governo de Tarcísio, falando do decreto agropecuário, enfim. Esse é um sinal, e é um sinal muito evidente, de que Gilberto Kassab pode desembarcar de vez do barco do Lula, né, na hora que ele considerar correta, para ir para uma eventual candidatura do Tarcísio de Freitas. Lembrando, gente, que o Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do partido, né, inclusive é o partido da governadora aqui em Pernambuco, o Gilberto Kassab, ele é também secretário de Relações Institucionais do governo de São Paulo. Ou seja, a parceria dele está cada vez mais próxima ali com o Tarcísio e ele pode se beneficiar pessoalmente disso, porque uma vez que Tarcísio saia para a disputa nacional, quem é que poderia ser o candidato indicado de Tarcísio em São Paulo? Bem, fica claro, eu vou deixar no ar, né? Mas fica evidente que Gilberto Kassab pode se beneficiar muito de uma situação dessa, até porque muita gente em São Paulo deixa claro que, e as pesquisas também, que Tarcísio ganharia a reeleição, se eventualmente disputasse lá em São Paulo. Porém, claro, como é só ano que vem as eleições, e em política é como nuvem, né? Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, eu só posso dizer uma coisa: a conferir. Bom, professor, também temos a crise do INSS, podemos ter a CPMI, né, dessa crise aprovada no Congresso Nacional, né? Olha, essa é uma disputa interessante também, porque essa crise, né, a oposição ao governo Lula protocolou um pedido de CPMI. CPMI é a CPI mista. Então é mista por quê? Porque não é só da Câmara nem só do Senado. É da reunião das duas casas, que é o Congresso Nacional. E aí o que é que vai ocorrer? Davi Alcolumbre, que ele tem dois cargos. Ele é presidente do Senado e é também presidente do Congresso. E ele fez uma convocação de uma sessão conjunta do Congresso, que é o seguinte, gente. O Brasil tem duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados, a Casa Baixa, que representa o povo, e o Senado, representado, é a Casa Alta, que representa os estados. Davi Alcolumbre, ele coordena as duas casas ao mesmo tempo nesse sentido, é o presidente do Congresso. E essa sessão conjunta é para discutir os vetos que o Lula fez ao longo do tempo. Tem um ano de vetos já, 60 vetos, desde maio do ano passado, que o Congresso não se reúne para discutir os vetos que o presidente fez em várias leis. Isso é comum, essa reunião, essa sessão conjunta. Só que estava parada há um ano sem fazer. Aí, é claro que a oposição está aproveitando esse momento para quê? Para protocolou, né? Já está protocolado lá o ofício da CPMI, e basta que Alcolumbre leia, né? Então, uma vez que vai haver essa reunião dos vetos, eles vão aproveitar para que o presidente do Congresso leia. Assim que ele lê, está instalado. Aí os partidos vão se reunir para indicar quem vai fazer parte ou não. Qual é a questão? A oposição está toda unida praticamente nisso, mas o governo está dividido, né? Parte do governo, gente dentro do governo, quer a CPMI, porque eles acham que, como essa questão do INSS não começou nesse governo atual, pode respingar aí na época do governo Bolsonaro. Mas uma outra parte do governo não quer a CPMI, porque alega que isso poderia desviar a atenção da opinião pública e também atrapalhar um pouco o trabalho policial. Bem, nessa quebra de braço, hoje, o que eu digo? É impossível não ter essa leitura, hoje praticamente, e a CPMI vai ser instalada. O que pode fazer os partidos governistas é tentar indicar, né, aproveitar para não deixar o vazio e tentar ocupar o espaço lá na comissão. Mas que ela deve ser instalada muito provavelmente, e claro, né, vamos conferir, vamos ver amanhã, mas essa sessão é amanhã, sessão importante, e aí pode sair uma CPMI, e quem sabe o Brasil não acompanha. Eu me lembro da época da Covid, houve muita audiência sobre aquilo, talvez essa seja a CPMI que vai impactar no governo Lula, mas aí a conferir também. Professor, acho que a gente não pode passar aqui sem falar sobre esse conflito agora entre Israel e o Irã. Inclusive no sábado, Israel anunciou que a principal frente de batalha do país agora é a frente
contra o Irã. Aquela disputa contra a faixa de Gaza, contra o Hamas, passou a ser secundária. Eles estão convocando reservistas e informação atualizada de agora, o Irã atacou Israel, 8 pessoas morreram, Israel amplia as ofensivas, atividade aérea está suspensa, temos políticos brasileiros que estão em uma universidade em Tel Aviv à espera de condições para sair por terra até a Jordânia para tentar voltar aqui para o Brasil. Olha, Vitor, esse é um conflito que, se escalar, né, é um barril de pólvora aquela região, a gente sabe, e ele escalando podemos ter um problema mundial, né? Nesse momento, Israel tem uma ofensiva para acabar com o programa nuclear iraniano, né? Inclusive atingiu vários líderes do exército, gente da guarda principal do Irã, e o Irã retaliou, né, mandando mísseis para Israel, inclusive conseguindo atingir alguns civis. O Israel tem um domo, né, chamado Domo de Ferro, que é basicamente uma defesa antiaérea muito forte, mesmo assim alguns mísseis passam. Porém, a expectativa agora nesse momento é o que o Trump vai fazer, principalmente, e o Trump tem dado declarações que de vez em quando os países têm que brigar, mas ele pode se envolver no conflito, e isso muda a correlação de forças, e também porque a defesa antiaérea israelense é boa, mas o Israel hoje, nesse momento, tem o espaço aéreo, e isso é um problema para o Irã muito grande. A questão é, o que vai fazer a Arábia Saudita, que está naquela região, a própria Rússia também, que tem interesses na área, e lembrando, a Arábia Saudita é muçulmana como o Irã, mas é inimiga dos iranianos. Nessa situação, o Irã pode contar no máximo com a Rússia nesse momento, e talvez com alguns outros aliados menores. Porém, por hora, né, ainda não é um conflito mundial. Agora, Deus queira que não escale, porque a coisa está muito difícil e não há ideia, não temos ideia de quando isso vai ocorrer, quando isso vai acabar. Então, por hora, é ficarmos atentos e ver o que os grandes líderes mundiais vão fazer. Mas aí, a conferir. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.